Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui nessa aula sobre né? Hoje vamos falar sobre a representação do elemento pela periódica e depois vamos falar também sobre o átomo, tá? Então, começando aqui, a gente tem um elemento representado por uma letra maiúscula, tá? Então, esse elemento, o símbolo dele vai ser uma letra maiúscula, ou quando ele tiver duas letras, a primeira sempre vai ser maiúscula e a segunda maiúscula, tá? Nós também vamos ter aqui nesse elemento a representação do número de massa. Ele pode estar na parte de cima, tá? Do lado esquerdo ou do lado direito. Nós vimos na aula passada que ele é a soma do número de prótons e nêutrons no núcleo do átomo, e é representado pela letra A. E também nós teremos aqui na parte de baixo o número atômico representado pela letra Z, tá? Ele está aqui, nesse caso, na parte de baixo do nosso símbolo, mas também pode acontecer de vocês acharem por aí o número atômico na parte de cima e o número de massa na parte de baixo, tá? Aqui, nessa representação, nessa figura, também na tabela periódica do livro de vocês, ele não está falando em número de massa, ele está como massa atômica, tá? Existe uma diferença entre esses dois conceitos, tá? Número de massa, porém o valor deles é pouca coisa diferente, ele é bem parecido. Então, quando tiver aqui o valor da massa atômica, ele vai estar normalmente no número decimal. E quando for o número de massa, ele vai ser um número inteiro. Então, continuando aqui, agora nós vamos falar sobre as semelhanças químicas. Eu decidi fazer com vocês primeiro uma representação, como que os átomos são representados, os elementos são na tabela periódica, porque a gente vai precisar dessa representação agora para entender um pouquinho as semelhanças dos átomos, ok? Então vamos lá. Um elemento químico pode ter átomos diferentes. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o elemento hidrogênio. O elemento químico hidrogênio, ele pode ter três tipos de átomos diferentes. O prótio, que tem apenas um próton no núcleo. O deutério, que tem um próton e um nêutron. E o trítio, que tem um próton e dois nêutrons. Se vocês observarem aqui, que é igual nos três, é o número de prótons. E o que difere aqui é o número de nêutrons. Um não tem nenhum nêutron, um tem um apenas, e o outro tem dois. Quando a gente tem átomos com o mesmo número de prótons, chamamos de átomos isótopos. Isótopos aqui, e até eu coloquei o P por diferente, que é um macetinho. Lembrarem que isótopos são aqueles átomos que possuem o mesmo número de prótons. Vamos lá. Aqui tem o mesmo exemplo que eu coloquei para vocês anterior, só que aqui com a representação, né? Então, aqui em cima, número de massa, 3, tá? E aqui embaixo, o número atômico. Então, número atômico, número de prótons, cada um deles tem um próton no núcleo. Aqui em cima, número de massa, como o próton não tem nêutrons, então o número de massa é 1. Como o deutério tem um nêutron, próton, ele tem número de massa 2. E o trítio, que tem 2 nêutrons e um próton, 1. Aqui no exemplo de baixo, carbono,
aqui, então, 3 isótopos de carbono, 3 com o mesmo número de prótons, mesmo químico, porém o que diferencia aqui é o número de deles. O carbono 12, o carbono 13 e o carbono. No outro exemplo, eu tenho aqui 7 isótopos do polônio, todos eles com o número atômico 84, porém, número de massa de um deles, neutro, tá? Então, são isótopos, tá? Os isótopos, então, relembrando, são os átomos com o mesmo número de prótons. Isso quer dizer que é o mesmo elemento químico. A única coisa que difere é o número de massa. Okay? Nós temos também aqueles átomos que possuem o mesmo número de massa, tá? Então, aqui a gente viu que o número de massa é a letra A. Então, aqui nós temos os isóbaros, que possuem o mesmo número de massa, porém, o número de prótons é diferente, tá? Então, um exemplo aqui, nós temos o carbono, tá? O carbono, ele tem número atômico 6, 6 prótons no seu núcleo, e o seu número de massa é 14, tá? E o nitrogênio, que possui número atômico 7, prótons no seu núcleo 7, mas também o número de massa 14, tá? Então, aqui nós temos dois elementos diferentes, tá? O carbono e o nitrogênio, e os dois, apesar de serem elementos diferentes, eles possuem o mesmo número de massa. Outro exemplo aqui que nós temos são os isótonos. Podem ver, eu coloquei o N por diferente, então isso já é uma dica de quem que é igual aqui, né? Isótonos, então, são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons, tá? Nós temos aqui dois exemplos também. O berílio, que é o elemento de número atômico 4 e número de massa 10, e o boro, que possui número atômico 5 e número de massa 11, tá? Nós estamos vendo aqui que os números de massa são diferentes e também os números atômicos diferentes, tá? Nós vimos também que o número de massa, ele é calculado sendo o número de prótons, ou número atômico, mais o número de nêutrons, que são as partículas do núcleo, né? E aqui nós temos o número de massa, 2, e temos o número de prótons, número atômico dos dois também. Só que nós precisamos saber o número de nêutrons, né? Como que nós podemos fazer? Temos que isolar esse N e passar o Z, que é a letra que representa o número atômico, para outro membro, lembrando lá da matemática, né? Matemática básica, quando passa um número de um membro para o outro, o sinal inverte, né? Então, a gente isola o N e fica número de massa menos o número atômico. É só fazer essa continha bem básica aqui que a gente descobre os números de nêutrons, tá? Então, aqui no caso do berílio, N igual a 10 menos 4, número de massa. Nós encontramos aqui que o berílio possui 6 nêutrons no seu núcleo. E o boro, bem, fazemos a mesma coisa, né? Número de massa menos o número atômico, então 5 igual a 6. Então, os dois possuem o mesmo número de nêutrons. Portanto, berílio e boro são isótopos.
um último caso de semelhança entre átomos, né? Os isoeletrônicos, o próprio nome refere, são elétrons. Nós vamos estar estudando esses isoeletrônicos um pouquinho mais adiante, falarmos sobre íons, tá? E aqui eu vou dar um exemplo bem simples, bem básico para vocês, que é novamente o hidrogênio, tá? Tem uma tabelinha aqui mostrando para vocês 3 isótopos, né? Hidrogênio, prótio, deutério e trítio, todos eles com um próton no seu núcleo, diferente de apenas nêutrons, porém, tratando de átomos neutros, e número de prótons e elétrons iguais, então esses 3 aqui também possuem um elétron na sua cada um deles, tá? Fazendo com que seja chamado de eletrão. Beleza? Espero que vocês tenham qualquer dúvida. Até a próxima aula. Beijos!